E aí, pessoal das turmas 101 e 102, tudo bom? Seguinte, então a gente vai começar a dar o nosso ponto de partida para os conteúdos do segundo bimestre, certo? E a gente vai começar a olhar para a parte de dentro, né, a parte interna da célula, vendo o que é citoplasma, quais são as organelas, DNA, RNA, enfim, e por aí em diante, certo? Vamos começando devagar, para depois a gente começar a aprofundar sobre essa questão da célula, né? Então, o primeiro item que a gente vai falar sobre é o citoplasma. Lembrem que cito significa célula, né? E plasma, então, vai ser aquela questão mais líquida, mais viscosa. Então, o citoplasma vai ser aquela região da célula onde se encontra tanto o núcleo, né? O núcleo que vai ser essa parte aqui em roxo, quanto as outras organelas da célula, certo? A gente tem que entender o citoplasma mais ou menos como uma fábrica. Então, o citoplasma é a estrutura da fábrica, né? A parte onde tu vai ter o maquinário, e cada organela que vai ter ali dentro vai ter uma função específica. Então, é pensar numa questão do automóvel. Tu vai ter lá o que faz a porta, o espelho, o vidro, o câmbio, o motor, enfim. Então, tu vai ter uma linha de produção. E é mais ou menos isso que a célula ela começa a fazer o seu processo no corpo, né? Então, tu vai ter a parte externa, né? A parte externa da célula, e tu vai ter a parte interna que a gente chama de citoplasma, certo? Ou citoplasma, ou carioteca, como se costuma dizer. O termo mais correto é dizer citoplasma. Então, é onde vai ter aí essas organelas que vão fazer essas respectivas determinadas funções. Certo? Como é que é composto esse citoplasma, certo? Então, tem aqui uma outra visão, né? Então, tem aqui uma parte, outra parte, né? Que dentro tem as organelas, então, como se ela estivesse fechada, né? Assim, como se a gente pegar uma bola, né? Se estivesse fechada. Então, ela é feita basicamente pelo quê? Actina, lembrem que a actina é uma proteína, né? Então, tu vai ter ali a actina que vai possibilitar fazer movimentos da célula, né? Então, o movimento das organelas, movimento do núcleo, enfim, por aí em diante. Ou se pensarmos, por exemplo, em protozoários, é esse movimento da célula que possibilita os animais que têm flagelo, né, se movimentar. Ou até mesmo a célula, espermatozoide, possibilitar o seu movimento. Então, eles vão ter esses vários filamentos de proteína e vão ter esses microtúbulos que também vão fazer essa função. Então, olha, tu vai ter um conjunto de fibras e túbulos proteicos nas células eucarióticas, responsável pelo quê? Para dar sustentação, então para a célula conseguir se sustentar e para fazer o processo de movimentação das organelas. Então, seja para fazer movimentação para excretar alguma coisa, para absorver alguma coisa, para liberar DNA, para liberar RNA, para absorver água, enfim, por aí em diante. Então, o citoplasma vai ter essa função importante, né? De tanto fazer a sustentação da célula no corpo, quanto a movimentação das organelas dentro dessa célula, certo? A aula de hoje é bem curta, só mesmo para a gente dar uma introduzida no que é célula, e a partir da semana que vem a gente já começa a entrar propriamente nas organelas e falar melhor sobre elas, certo? Abraço para vocês, saudades e até mais.